Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa normal? Você se considera uma pessoa normal? Esta é uma pergunta que sempre os meus pacientes trazem no consultório. Eles fazem perguntas sobre um comportamento que eles exercem e depois eles dizem: afinal de contas, eu sou uma pessoa normal? Veja só, eu acredito no poder transformador do amor. Será que isso é uma característica de normalidade? Eu admito que as pessoas precisam ser respeitadas e não usadas. E no mesmo momento elas falam assim: doutora, ninguém que eu convivo trata as pessoas desse modo. Será que eu sou normal? Tenho ouvido também a pergunta: eu concebo a amizade como um remédio para a alma, mas os meus colegas costumam dizer que a amizade acabou, que não existe de fato ninguém que seja leal, mas cada um está preocupado com seus próprios interesses. Devo insistir na prática da honestidade? Aí tem paciente que diz assim: mas todo mundo rouba, todo mundo busca subtrair alguma coisa se tiver oportunidade. Então será que eu sou normal? A solidariedade e a generosidade é um caminho que humaniza o ser humano. Doutora, será que eu sou normal? A humildade é a base, é o fundamento de todas as virtudes, mas eu me sinto inadequada na sociedade que eu estou vivendo. Eu me sinto inadequado diante dos meus amigos. O que eu devo fazer? Eu sou normal? Mas afinal de contas, o que significa ser normal? Se você for estudar em qualquer livro de filosofia, você procurar um dicionário, você vai encontrar que normalidade, ser normal, é aquilo que está em conformidade com a norma. Aí eu lhe pergunto: como discernir entre hábitos normais e hábitos anormais? Se você não reproduzir os hábitos, os costumes de uma sociedade, significa então que você não é uma pessoa normal? Olha, a sociedade da atualidade tem mudado muito. O papel da mulher na sociedade, as relações de trabalho, as formas de organização da cidade, do país, do mundo. Frases, atitudes, olhar. No passado, determinadas coisas eram completamente normais. Hoje, se você mantiver determinados comportamentos, você acaba preso. Porque cada vez mais tem sido criado leis que protejam o indivíduo na sua dignidade. Mas afinal, você é normal? Constitui-se que o normal é o comum, é a medida padrão. Mas afinal, o que é comum? O que é comum tem a ver com o padrão da sociedade. E quem constituiu esses padrões? Quem disse para você e para mim o que é normal? Será que o normal é apenas a pessoa que não foi suficientemente examinada? Aí há um ditado que diz assim: todo mundo de perto não é normal. Quanto maior é a admiração que você tenha por uma pessoa, maior é a necessidade de você aproximar-se dessa pessoa para que você entenda que todos nós somos humanos, sujeitos a emoções, a frustrações, a dores. Então, afinal, o índice de violência contra a mulher tem crescido a cada dia. Aí eu lhe pergunto: tratar mal uma mulher, violentar os seus direitos, é uma coisa comum à sociedade, então é normal?
A corrupção cada vez mais aumenta. E é normal, na sociedade que nós vivemos, a corrupção. Agora eu quero lhe perguntar, e isso é normal? A miséria tem crescido, os abusos têm crescido. E tantas pessoas dizem, simplesmente nós estamos reproduzindo o que é normal. Encontrar a própria medida de equilíbrio. Esse é o nosso desafio. Encontrar a própria medida de equilíbrio. Trabalhar a singularidade, mas preservar a integridade e conhecer também os seus limites e o limite da outra pessoa. Nós não podemos colocar como normal nada que aflija o ser humano na sua dignidade. Então, se alguém toma como normal algo que fere o outro, eu preciso me levantar como uma figura anormal para criar leis justas. Eu preciso trabalhar com o desafio da resistência. Conviver com o que se é e com a expectativa alheia. Ser, tornar-se ou manter-se são algumas possibilidades. Isso quer dizer, não importa quantas pessoas à minha volta agem de modo inadequado. Eu preciso trabalhar na resistência para absorver internamente a dignidade do ser humano. Amar as pessoas, respeitar as pessoas. Se isso é ser anormal, eu preciso ser anormal para guardar essa singularidade que me torna ser humano. A flexibilidade, permitir a construção e a reconstrução. Ainda que a sociedade considere como normal o que é indigno, então, neste caso, eu preciso de uma reconstrução a partir de mim, a partir de você. Em algumas coisas, eu preciso desconstruir. Eu preciso desconstruir para criar um novo, onde todos possam ser tratados como ser humano, cuidando do humano, cuidando da natureza, cuidando de tudo que é vivo, como algo que precisa ser preservado. Então, às vezes, eu preciso manter uma ideia. Às vezes, eu preciso mudar de ideia. Ser legítimo, sendo o que se é. Exercer o direito da singularidade. Aí, Rita Lee, cantando a música Balada de Loucos, ela canta assim: dizem que sou louco por pensar assim, se sou muito louca por eu ser feliz, mas louco é quem me diz, e não é feliz, e não é feliz. Então, Rita Lee está dizendo que ela está disposta a ser vista como louco, mas preservar a sua própria felicidade e respeitar o outro com o modo como o outro é. E Jung, ele diz algo importante. Ele diz, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Então, o convite nesse vídeo é que você se considere anormal algumas vezes. Diante de uma sociedade, eu quero convidar você, porque eu já estou engajada nesse processo, para que você se torne alguém que adote o respeito por princípios. Permanecer sendo honesto, ainda que você conviva no meio da corrupção. Manter-se humilde, ainda que o ego seja cada vez mais incentivado pela sociedade. Ser empático com o outro, ainda que seja cada vez mais divulgado que nós devemos pensar em nós primeiro e, em segundo, pensar também em nós primeiro e deixar o outro para depois. A justiça, ser justo, agir de maneira justa, ser como se fôssemos um herói do cotidiano.
ser solidário, agir de modo ético, ser educado. Então, o convite nesse vídeo é que, se for necessário, se comporte de modo anormal, mas cuide de si mesmo, cuide do outro, cuide de toda a criação para preservá-la na sua dignidade. Um grande abraço para você.